Vivemos tempos desafiadores, mas o amor de Cristo é a resposta. É com grande alegria que estamos iniciando uma nova série, cujo tema central é Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Tanto nos podcasts quanto nas mensagens postadas no canal Conexão com Cristo, nosso foco será o acolhimento, resgatando o verdadeiro sentido de cuidar uns dos outros. Vamos juntos refletir sobre Gálatas 6, versículo 10, que diz: Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Junte-se a nós e descubra como pequenos gestos podem transformar vidas. Uau, que bom estar de volta aqui depois de vários anos. E é bom a gente ter um intervalo assim, porque a gente vê quanto Deus fez. Amém. Na vida de vocês, né? Se não me falha a memória, quando eu preguei aqui da última vez, estava ainda em construção esse prédio. Eu acho que foi um dos primeiros cultos que teve aqui nessa parte de baixo. E a gente pôde celebrar a Deus junto com vocês e hoje voltar e ver tudo que tem aqui. A gente só pode glorificar e dizer, sempre foi Deus. Amém. Não é? Ao longo da história dessa igreja. Já foi apresentada a minha esposa, Mirna, né? Talvez você esteja olhando dizendo assim, não é minha filha, é minha esposa. Tá? E se você quiser saber do milagre, vai lá no meu canal do YouTube, a gente dá o testemunho de como é que Deus me abençoou desse jeito e foi realmente um mover da graça de Deus na minha vida. Alguns anos atrás, eu estive na Coreia com um grupo de pastores e numa reunião de consulta para a evangelização do mundo, e estava falando entre nós o Dr. Cho. E ele contou uma experiência que moveu o meu coração, tocou a minha alma. Ele disse que quando ele começou o ministério, ele tinha sido treinado num seminário nos Estados Unidos, e logo depois, então, da Guerra da Coreia, ele volta para o seu país para começar o seu ministério ali como pastor. E ele faz tudo exatamente como ele aprendeu no seminário. Ele vai lá e começa a bater de porta em porta, a evangelizar, a pregar a mensagem da salvação. E ele era uma pessoa assim muito aguerrida, não é? Muito insistente na evangelização. E ele falava, olha, se você não se converter, você vai para o inferno. E de fato, a palavra de Deus ensina isso. E um dia ele se deparou com uma senhora, e essa senhora olhou para ele e disse assim, você acha que eu tenho medo do inferno? E ele ficou assustado, como é que pode? Ela disse assim, eu tenho 4 filhos, eu não tenho o que dar de comer para eles. No inverno que está se aproximando, eu não tenho dinheiro para comprar lenha para aquecer minha casa. E eu não sei se eles vão morrer de frio ou se vão morrer de fome. Eu vivo um inferno todo dia. E bateu a porta na cara dele. E ele foi então para casa desesperado e disse assim, Senhor, eu acho que eu não sei ser pastor, eu não sei ministrar, eu não sei pregar, eu não entendo o que eu tenho que fazer, eu estou tentando fazer tudo direitinho, mas eu não consigo chegar no coração das pessoas. E ele em oração ouviu a voz do Espírito no seu coração a dizer, ensine este povo que eu sou a esperança para as suas vidas hoje e também para a eternidade. E aí ele começou a contar um pouquinho de como o ministério dele começou e como as coisas aconteceram ali naquela grande igreja que foi um marco de um avivamento na Coreia. Mas há uma pergunta que ecoa dessa experiência do Dr. Cho. O que é uma igreja relevante para os nossos dias? Num tempo em que a gente pensa que talvez não tenha lugar mais para a fé, que não tenha mais lugar para a família, do jeito que a gente a conhece, que não tenha lugar mais, segundo aquilo que é dito, né, nem para a gente pensar de modo diferente. Eu estava lendo uma notícia essa semana de uma conferência na ONU,
dizendo que os governos precisam trabalhar para fazer as igrejas entenderem que tem que apoiar toda aquela causa LGBT, que precisa aprovar a pedofilia. Gente, que coisa maluca sendo dito na ONU, aprovar a pedofilia e outras coisas mais. Então, o que é uma igreja relevante num tempo como esse? E eu creio que a resposta parece ser muito simples. É aquela igreja que revela Jesus como resposta para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões. E como é que nós podemos revelar Jesus como resposta em todas as dimensões da vida? Porque quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala da fé, a gente não está falando apenas de um discurso religioso, a gente está falando de vida transformada, de bênção, que move a sociedade, que move as pessoas, que constrói coisas novas. Como é que isso acontece em todas as dimensões? E com essa pergunta na mente, eu comecei a fazer uma investigação na Bíblia, e queria dividir com vocês o que eu aprendi na palavra de Deus. E queria começar com Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Mateus 9, versículos 35 e 36, a Bíblia diz assim, e vai estar aqui sendo projetado para você no telão. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. A primeira maneira de levarmos Jesus como resposta para todas as questões da vida, porque Jesus tem resposta para todas as questões da vida, é quando o povo de Deus começa a viver sensibilidade. Então, olha para quem está perto de você e diga assim: seja sensível. É isso mesmo. Se a gente não tiver sensibilidade, a gente não vai levar resposta nenhuma. E é interessante porque essa sensibilidade nos faz ouvir o que Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo o grito das pessoas pedindo socorro. Sabe, eu não estou ouvindo muitas vezes, mas quando tem uma criança na rua abandonada, Jesus está ouvindo o grito daquela criança pedindo socorro. Eu me lembro de uma vez que um grupo de jovens saiu da igreja para fazer evangelismo e eles entraram num mocó, né? Eu não sei se tem essa expressão aqui. Mocó é um buraco na terra que eles fazem, tipo uma caverna cavada, e dormem lá dentro. Então um grupo de garotos dormia dentro daquele buraco, na cidade de Curitiba. E esse grupo de adolescentes e jovens estava lá e começaram a evangelizar e convidaram os meninos que estavam naquele mocó a vir para o culto. Naquele tempo, nosso templo estava em construção e na galeria do templo, né, ninguém usava ainda a galeria, eram só aquelas arquibancadas de cimento. E eles chegaram na igreja, viram um monte de gente bonita, cheirosa, que nem aqui, né? Gente bonita, cheirosa, e eles se olharam todos sujos, fedidos, e pensaram assim: eu acho que não tem lugar para nós nem na casa de Deus. E aí subiram na galeria e ficaram quietinhos lá em cima. Os introdutores da igreja chegaram lá no púlpito e disseram: pastor, entrou um bando de garoto de rua aqui, e subiram lá na galeria, o que a gente faz? Michel estava do meu lado no púlpito e ele falou assim: são os meus convidados, deixa que eu vou lá. E aí ele foi lá para a galeria, e quando chegou na galeria, ele foi e começou a abraçar um por um, e quando ele abraça um garoto, aquele garoto começa a chorar. E eu disse: garoto, o que foi que você está chorando? Ele falou assim: sabe, quando eu entrei aqui e vi essa gente tão cheirosa e bonita,
eu pensei assim, não tem lugar para mim, nem na casa de Deus. Deus, se o Senhor está me vendo aqui, se o Senhor está me ouvindo aqui, manda alguém vir dar um abraço. E aí vem um dos pastores que sai lá da frente, me dá um abraço. Deus me viu e me ouviu. Sabe qual é a igreja relevante? É aquela que está ouvindo o que Deus está ouvindo, um grito de socorro. Às vezes esse grito é audível. Eu estava na cidade de Nova York com a minha esposa, a gente estava caminhando, tinha uma senhora completamente drogada, e ela dizia, caminhando, help, help, 911, 911. Porque ele estava dizendo, olha, por favor, socorro, chame socorro para mim. 911, 911, que é o código deles de socorro. Completamente drogado. Às vezes o grito é audível, mas às vezes, muitas vezes, o grito é silente. E sabe, a igreja que é relevante é aquela que ouve o que Deus está ouvindo. A voz, às vezes, silente de um povo que diz, será que Deus existe? Será que Deus se importa? Será que é possível que haja alguma resposta para mim? E assim como Jesus, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e olhava para aquela multidão e se compadecia, na minha versão diz que teve pena, mas talvez na sua está assim, e foi movido de íntima compaixão por eles, porque eles eram ovelhas que não têm pastor. Na cidade de São José, onde vocês estão, quantas ovelhas estão sem pastor? Na grande Florianópolis, quantas ovelhas estão sem pastor? E no meio de todas as críticas que possam fazer, Deus vai começar a levantar, e tem levantado, gente para ouvir esse clamor. A gente veio aqui comemorar 30 anos, quando essa igreja, ainda uma jovem igreja, dirigida por um jovem pastor, que não tinha nenhum poder econômico, nenhum poder político, nenhum poder de jeito nenhum, decidiu ouvir o clamor silente de crianças que precisavam de orfanato, porque tudo começou com as crianças do orfanato. E eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui e falei, esse cara é doido. É, pastor, estou falando do senhor, viu? Esse cara é doido. Eu me lembro. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus levanta malucos nessa terra, para ouvir uma voz silente. E hoje eu vi vários malucos aqui na frente, e tem muitos malucos aí. E sabe como é que começa esse negócio? Começa quando a gente começa a sentir o que Jesus sente, olhando as pessoas, a necessidade delas, o clamor silente, ou o clamor agudo e dolorido, e diz, é preciso fazer alguma coisa. Então, se vocês querem continuar a igreja relevante, porque de fato são, é preciso que mais e mais gente, nesse lugar, e através de vocês em outros lugares, sejam despertados a simplesmente sentir o que Jesus sente. Pastor Jonas me levou lá no Morro da Cruz hoje, e ele me disse que um pastor perguntou para ele, como é que você está tanto tempo numa igreja, né? Vai fazer 35 anos de ministério. E ele disse, porque cada vez que eu recebia um convite, eu subia aqui nesse lugar e olhava essa cidade e perguntava, Deus, o que eu faço? E ele dizia para mim, cuida desse rebanho. E é por isso que ele está aqui. Mas Deus está querendo levantar gente, e mais gente sensível, e que vá aos lugares dessa terra, e pergunta, Deus, onde está o clamor que eu não vejo?
Estão se erguendo prédios aqui de apartamentos ao redor, aqui, condomínios imensos. Eu não sei quantas pessoas, né? Mas falou agora de um de mais de 500 apartamentos, é isso? 520 apartamentos, 2.000 e tralalá, no mínimo, pessoas. Só num bloco que vai ser inaugurado. Quanto clamor silente tem à volta. Sabe quem Deus vai usar para responder esse clamor silente? Você. Porque igreja não é uma instituição. Igreja não é uma ONG. Igreja é o povo de Deus que se mistura nessa terra como sal da terra e luz do mundo. Você é a igreja relevante onde você está. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, melhor, é que quando a gente começa a ouvir o clamor silente, a gente entra em pânico. A gente entra em pânico. Sabe por quê? Porque a gente olha para o tamanho do desafio e diz, não dá. E eu não estou falando de grana só, eu estou falando de volume. Eu estava numa reunião, terça-feira, na cidade de Belo Horizonte, onde a gente está lançando um projeto maravilhoso. Eu espero que essa igreja entre nesse projeto. Touch Peace é uma missão online, onde a gente vai colocar pessoas que estão em angústia, em contato com crentes, para aconselhar, orar e chegar no coração deles. Isso no mundo todo, em todas as línguas. Mas vamos começar no Brasil. E aí a gente estava discutindo o seguinte: ok, quando a gente lançar a primeira campanha, pelos dados que a gente tem de informação da internet, de tanta gente desesperada, tanta gente querendo se suicidar, de tanta gente que perdeu o rumo, nós não vamos dar conta. Como é que vai ser? Sabe, sempre que Deus lança um desafio, a gente sempre vai pensar assim, será que a gente vai dar conta? E aí, Jesus continua a explicar, depois dele falar da sensibilidade, depois dele falar das ovelhas sem pastor, olha só o que ele diz em Mateus 9, versículos 37, 38 e 10, verso 1, diz assim: então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. E aqui vem a chave. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Sabe, quando a gente ouve, a gente vê o tamanho. E aí o Senhor diz assim, olha, a igreja relevante é aquela que não apenas ouve o clamor silente, mas clama ao céu, junto com aqueles que estão pedindo socorro, para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. E sabe, essa palavra que está ali é muito forte, é ekbalo, é uma palavra muito forte, que significa pegar e arrancar com força e jogar. E então a gente começa a orar, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, levanta homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, levanta, Senhor, universitários, trabalhadores braçais, levanta, mas arranca com força e empurra para dentro da tua obra, porque o clamor que está chegando ao céu é muito grande. Hoje eu vim aqui para dizer, Jesus, sacode a tua igreja. Você está entendendo? É você que eu estou colocando. O Senhor não faz dormir mais. Ô pastor, para com isso. Não, se Deus tem uma missão para você, você está sensível, já ouviu a voz de Deus, mas está parado no seu canto, é com você que eu estou falando, cara. Porque Deus tem algo para fazer nessa terra, hoje, através de gente simples, que se dispõe a servir. E sabe, o interessante é que quando a gente se dispõe a servir,
tudo aquilo que nos impede, que é o medo de fracassar, de errar, de falhar, vai embora, porque Deus nos unge poderosamente. Lá no capítulo 10, versículo 1, ele diz: estou dando autoridade para eles, autoridade espiritual, para enfrentar demônios, para fazer isso, para fazer aquilo. Sabe, quando Deus levanta a sua igreja, Ele derrama poder do Espírito Santo no meio dela. E coisas tremendas de Deus vão acontecer, mas elas não acontecem se a gente estiver sentado no lugar da gente. Então, primeira coisa, diga para quem está perto de você: seja sensível. Agora diga: ouça a voz do Espírito. E para de ser acomodado. Você recebe isso? Meditando então, qual é a igreja relevante? Eu começo a ler a palavra de Deus e descubro que somente sensibilidade não é suficiente. A gente pode chorar, quem sabe até ficar arrepiado, diante de cenas dramáticas ou de testemunhos impactantes, e ainda assim continuarmos irrelevantes. Por isso eu gostaria de colocar um segundo texto que nos ajuda a perceber qual deve ser o próximo passo. Lucas 10, versículos 33 em diante, a palavra diz assim: mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, e quando viu o homem, ficou com muita pena dele. E então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele. E no dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, e quando eu passar aqui na volta, pagarei a você o que você gastar a mais com ele. E então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. O bom samaritano disse: vá e faça o mesmo. Diz para quem está perto, ó, vá e faça o mesmo. Fala. É isso aí. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que se queremos ser relevantes, quando ouvimos o grito do socorro, e às vezes esse grito é silente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. Você conhece a parábola? 2 religiosos passaram antes pelo que precisava de socorro. Muito provavelmente eles viram a desgraça de um homem quase morto. Quem sabe choraram e comentaram da violência dos dias atuais. Mas passaram do outro lado, bem longe, para que não fossem contaminados de alguma maneira, porque eles estavam com pressa e não podiam parar. Mas um samaritano parou. E não é porque ele estava desocupado, porque ele não tinha nada para fazer, porque ele não tivesse compromissos, porque ele não tivesse que pagar suas contas. Ele parou porque ele ouviu o grito de socorro. Eu ouvi o pastor Wander, da Igreja Batista do Recreio, lá no Rio de Janeiro, me falar de quando a sua igreja parou para socorrer o povo desabrigado pelas chuvas, e ele disse: foi o melhor culto que nós já tivemos. Num domingo de manhã, eles tinham recebido várias doações, a igreja estava cheia de doações, e ele disse: meus irmãos, hoje não tem culto, hoje o nosso evangelho vai ser prático, todo mundo aqui vai sair, eu estou convocando a igreja a sair. Claro que alguns não saíram. Nós vamos pegar essas doações, vamos chegar naquele lugar e nós vamos passar o dia servindo essa gente. Gente bem arrumada, bonita. Alguns tiraram o sapato para pisar na lama. Outros entraram nos lugares mais estranhos que você pode imaginar. Mas quando eles voltaram no domingo seguinte, todos diziam: foi o melhor culto que eu já participei. Se a gente não para, a gente não faz o que precisa ser feito. Todo mundo corre nessa vida. Todo mundo tem compromisso.
todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem escola, todo mundo tem alguma coisa. Mas quando a gente ouve o grito de socorro, Deus está dizendo: filho, eu estou fazendo você ouvir, porque eu tenho as suas mãos para usar. Mas se a gente não para, eu posso ter o discurso da fé, eu posso ter as canções da fé, mas serei como os religiosos que passaram de largo. E Deus vai levantar alguém, porque o grito de socorro vai ser respondido pelo Senhor, mas nós vamos perder a bênção. Então, você, meu irmão, tem que parar. Eu estou lendo um livro, não terminei de ler, mas eu achei tão tremendo, um livro chamado Virando o Jogo no Segundo Tempo da Vida. Recomendo, estou lendo ainda, não terminei, mas recomendo. É um empresário que ganhou muito dinheiro, e quando chegou lá por volta dos 40, 45 anos de vida, ele disse: ganhei dinheiro, sou crente desde pequeno, o evangelho está no meu coração, mas de repente o Espírito Santo tocou o coração dele para perceber uma coisa: ele era só um ouvinte da palavra. Estava no culto todo domingo, estava estudando a Bíblia, orando, mas ele era só um ouvinte da palavra. E o Senhor disse assim: quando é que você vai me servir? Quando você morrer? E aí ele disse: no segundo tempo da minha vida, eu quero ser um praticante da palavra. Quem sabe hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer assim: para com isso, homem, para com isso, mulher, para! Porque eu vou usar a tua vida, se você deixar. Está entendendo? E se você está dizendo: Senhor, eu não sei, eu não posso, você está bem acompanhado. Moisés disse a mesma coisa, mas olha só o que Deus fez através desse homem, porque ele parou o que estava fazendo para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, para. Sabe, nós precisamos de gente que saia da sensibilidade religiosa para viver o amor missionário de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo com esse samaritano é que não adianta parar e ficar admirando. A gente tem que tratar. E aí é interessante isso, porque o samaritano não parou apenas, mas ele tratou. E eu quero dizer que uma igreja que faz diferença, um povo que faz diferença, não consegue fazer diferença sem limpar as feridas. E aí, para isso, a gente precisa ir onde estão as feridas. E limpar tanto as feridas físicas, emocionais, como as feridas espirituais. Nós precisamos de pessoas que se disponham a parar um pouco da sua correria para ir e tratar e entrar na água suja da sociedade. A sociedade, ela tem lugares lindos, mas tem muita água suja, que ninguém quer ver, ninguém quer mostrar. E a gente tem que entrar porque a gente tem o único remédio que transforma. E o remédio que transforma tem nome: Jesus Cristo, Senhor. Não adianta só parar e não adianta só tratar as feridas. E essa vem a parte difícil. É preciso pagar a conta. O samaritano chegou lá, pegou do bolso dele e pagou. Ele não falou: por que o INSS não paga? Por que o governo não paga? Porque não sei. O grito é mais importante do que a estrutura. Ele vai lá e paga a conta e diz: olha, se faltou, quando eu voltar aqui eu pago o resto. O Senhor nos chama a uma mordomia motivada pela visão do reino. O Senhor está nos ensinando a viver algo novo. Sabe, existe uma grande diferença entre a economia do reino e a economia de mercado. A economia de mercado, a gente faz aquilo que a gente tem em caixa. A gente faz as contas e diz o que é possível. Todo mundo faz isso na sua empresa. Mas quando a gente está falando de obra de fé, a gente faz aquilo que Deus manda, na hora que Deus manda. Porque se Ele mandou, o recurso vem da mão dEle e virá como um milagre. Eu não estou dizendo para você tocar a tua empresa assim não, que você vai quebrar. Mas a obra de Deus é feita assim.
Por quê? Porque se a gente faz só o que a gente pode, então Deus não participou dessa obra. Mas se a gente faz o que Deus manda, a glória é dele. Por isso, sempre foi Deus. Você pode dizer junto aqui? Sempre foi Deus. Não tem outra explicação. Milagre é Deus quem faz. E aí a gente vai pagar a conta. E às vezes Deus vai começar com você, meu amigo. Não tem jeito. Eu acho tremendo porque na economia do reino de Deus tem coisas assim inusitadas. Eu estou terminando de escrever um livro sobre gente simples, como Deus usa gente simples. E tem um personagem nesse livro, aquele senhor que é dono do burrinho que Jesus vai entrar na entrada triunfal de Jerusalém. E Jesus diz assim, ó, vocês vão até tal lugar, desamarrem um burrinho que nunca foi usado, tá? E tragam aqui, porque eu vou precisar dele. E se o dono do burrinho perguntar alguma coisa, diga, o mestre precisa dele. Agora você imagina, eu vou contextualizar. Se alguém chegasse na sua casa, abrisse o portão da sua casa, pegasse seu carro zerinho, que você nem experimentou ainda, porque o burrinho era um veículo de alto padrão naquele tempo, e dissesse assim, ô meu, o que você está fazendo aí com o meu carro? Ele disse, o mestre precisa dele. O que é que você faria? E ele falou, pode levar o burrinho, porque o mestre precisa dele. Vai chegar momentos na nossa vida que o Espírito Santo vai chegar perto de você e dizer assim, Jesus quer usar o seu carro. Jesus quer usar o teu casaco. Jesus quer usar a sua vida. E o que é que você vai responder? Essa é a economia do reino. Essa é a economia do reino. Porque Deus começa a levantar a gente de uma maneira extraordinária. Alguns estarão aqui e outros virão de outros lugares que você não conhece, que você nunca viu, mas coisas tremendas de Deus vão acontecer, porque a gente está ouvindo um clamor, que Deus está ouvindo e participando desse movimento de Deus. E aí a gente paga a conta. Isso é visão de fé. A gente põe os pés na lama, como Josué e aqueles que carregavam a arca na passagem do Rio Jordão, puseram o pé na lama. E o milagre veio quando eles chegaram na metade. Assim acontece a obra de Deus sempre, meus irmãos, não vai ser diferente. Mas Ele precisa levantar uma igreja, um povo, que diz, se o Senhor precisar do meu burrinho, pode contar comigo. Jesus pode contar com o seu burrinho? Toma cuidado com essa resposta. Porque pode ser que hoje à noite Ele te peça o teu burrinho. Terceira coisa que eu aprendo. Se uma igreja quer ser relevante, é preciso que compreendamos que mesmo que tenhamos toda a sensibilidade, engajamento em amor prático, isso ainda não nos fará ser uma igreja relevante. Simplesmente porque qualquer organização da sociedade pode fazê-lo. Tem várias instituições fazendo um monte de coisa aí. Mas nós temos um diferencial. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus. E uma igreja relevante é aquela que tem sensibilidade e amor prático, mas que vive o poder do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Está entendendo? Por isso, eu gostaria de lembrá-los deste fato na vida de Jesus, que é Marcos capítulo 5, versículos 15 em diante, onde a Bíblia diz assim, quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios, e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido, e no seu perfeito juízo. E os que tenham visto tudo aquilo, lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. E então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles.
E quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conta aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. E então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Ninguém tem poder de libertar, só Jesus. Então, com aquele endemoniado gadareno, a sociedade não sabia o que fazer. Então, sabe o que ela fazia? Ela colocava algemas, correntes, e prendia aquele homem no cemitério. Ou seja, não perturbe a gente, fique aqui no seu buraco. Mas a Bíblia diz que ele era tão violento que as correntes ele quebrava. E outra vez ele voltava para perturbar toda a sociedade. E a sociedade não sabia o que fazer com eles. Esse é o grande diferencial do povo de Deus. Ele tem o poder do Espírito Santo. Porque não adianta apenas minimizar o dano. E essa é a grande política da sociedade de hoje. Minimizar o dano. Porque ela não acredita que possa fazer diferença. Mas nós, quando entramos, não entramos para minimizar o dano, nós entramos porque cremos num Deus Todo-Poderoso que transforma, que muda a história, que faz coisas novas, que liberta. Porque só as correntes do controle social não vão resolver o clamor de socorro que nós estamos ouvindo. É preciso poder libertador de Jesus, que atue tanto no campo das prisões espirituais, quanto das prisões químicas, das prisões emocionais, das prisões da vida. Eu quero dizer, há liberdade e salvação em Cristo Jesus. E esse é o grande diferencial. Por isso que Jesus vai lá e resolve o problema do gadareno. Nunca será a sabedoria humana, mas sempre o poder libertador do Evangelho que vai fazer diferença. E por isso a igreja pode, de fato, ser relevante. Há pessoas que estão sofrendo porque estão amarradas e algemadas por Satanás. Eu não tenho tempo aqui para contar quantas pessoas eu já encontrei endemoniadas. Pessoas vivendo grandes dramas. Mas eu posso contar que muitas delas, por causa da graça de Jesus, foram libertas. Porque a gente não está levando apenas amor prático e sensibilidade, a gente está levando um remédio poderoso, Jesus Cristo, Senhor. A gente não leva só libertação, mas a gente leva transformação. É interessante que quando a cidade voltou, viu e encontrou o gadareno vestido. E aquele estar vestido é um símbolo da transformação. E o que a gente enxerga é justamente isso. Gente revestida pela graça de Deus. Eu estava lendo o testemunho de uma missionária na China, lá nos idos de 1900, e eles encontraram um homem, um chinês, dependente de ópio. E aqui pregaram o Evangelho para ele. Ele creu na mensagem do Evangelho, mas ele era viciado em ópio. Sua vida estava completamente estragada, destruída. Era pele e osso, literalmente. E aí o missionário leva aquele homem para casa, crê no poder do Evangelho, aquele homem é livre do ópio. Deixa na sua cidade, e ele vai para um outro local. E aquele homem convertido chega, maltrapilho, mas livre, crendo em Jesus e evangelizando pessoas. E diz esse missionário, aquele homem passou os 3 últimos anos da sua vida, porque o seu corpo estava totalmente quebrado e destruído, na porta, na varanda da casa do missionário, vestido, bonito, e pregando a toda a aldeia que Jesus é poderoso para transformar. E ele disse,
Aquele homem ganhou mais gente para Jesus do que um missionário ganhou ao longo da sua vida. Nós não estamos levando apenas uma mensagem de esperança. A gente está levando remédio de transformação, de libertação. E nós vamos ver gente transformada. Mas quando chega à cidade, a gente vê esse homem agora restaurado, porque a Bíblia diz que ele era violento e ele não conversava com ninguém, e agora ele está conversando com as pessoas, ele está restaurado. A gente vai ver as crises da família, de espancamentos domésticos que existem, pode ter certeza que existem, vocês sabem disso, de abuso sexual e tantas outras coisas sendo transformados porque Jesus entrou naquela casa. Eu creio porque eu já vi isso várias vezes. Igreja relevante é aquela que crê e prega restauração. E quando ele diz, olha, não tem lugar para mim, me deixa entrar no teu barquinho e ser o 13º discípulo, Jesus diz para ele, não, meu filho, volta para a tua casa e conta para os teus tudo quanto Deus te fez. E aí a gente leva a reinserção social, mas não apenas para ser um produto da sociedade, mas para dizer, Jesus Cristo liberta. Igreja relevante é aquela que tem sensibilidade, amor prático e poder do Espírito Santo. Eu vim aqui hoje desafiar uma igreja que há 30 anos faz uma obra tremendamente relevante. Mas eu sinto no meu coração que Deus vai fazer muito mais. Eu sinto no meu coração que tem muito mais para acontecer. Mas Deus precisa levantar mais gente com sensibilidade. Sabe por quê? Porque o pastor Jonas está ficando velho. É verdade. E se Deus não levantar um exército com sensibilidade aqui, quando ele parar, e um dia ele vai parar, será que essa obra vai continuar? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, se essa obra não for do pastor Jonas, foi de toda essa igreja. Se essa obra estiver no teu coração, se a sensibilidade estiver na tua alma, se esse amor prático fizer parte dos sonhos da tua vida, e se essa busca por unção do Espírito e coisas e milagres de Deus e vitórias não for de um homem, for de um povo, ninguém segura essa obra. E ela se multiplica em vários lugares. Eu vou fazer um apelo aqui hoje. E esse apelo hoje é direcionado para você que é membro dessa igreja. Ou para a igreja de Jesus que está espalhada na terra. O Senhor quer levantar homens e mulheres que desejem, antes de tudo, serem cheios do Espírito. Porque essa obra não se faz no poder da carne. Se você tentar fazer no poder da carne, você vai se frustrar. Lembra de Moisés? Ele tentou libertar o povo dele no poder da carne, se quebrou. E se você diz, eu estou cansado porque eu já me quebrei, pode ter certeza, você andou no poder da carne. Mas se hoje você disser, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, para estar na palma da tua mão, porque eu quero ouvir o que o céu está ouvindo, revela para mim. E eu vou parar para fazer aquilo que o Senhor mandar. Então eu quero dizer para você que essa região vai ser abalada por um avivamento incrível. Não só de palavras, mas de fé e obras. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, os avivamentos, eles não começaram grandiosos. Toda a história de avivamento começa com pessoas.
Eu tive na frente da casa em Nova York, onde um homem sentiu no desejo no coração, por causa da economia do seu país, de começar uma reunião de oração ao meio-dia. E por causa daquela reunião de oração na casa dele ao meio-dia, onde os comerciantes vinham na casa dele orar, aquilo se tornou um movimento de fé, e os comércios começaram a fechar suas portas, e os bancos começaram a fechar suas portas, e as pessoas se ajoelhavam em todas aquelas casas comerciais, buscando a intervenção de Deus, o socorro, porque estava havendo uma miséria desgraçada. E Deus espalhou o sopro do avivamento ali, e esse foi o segundo avivamento americano. Espalhou-se pela terra. O avivamento no país de Gales começou com um seminarista, que estava no seminário, e Deus falou para ele: volta para a tua igreja, porque eu quero usar a tua vida. E ele disse: mas eu vou abandonar o seminário. Ele falou: vai, volta, porque eu tenho uma missão. E ele chegou para o seu pastor e disse: olha, eu tive uma experiência com Deus, Deus me mandou sair do seminário. Ele falou: não, você é louco, tem que terminar, tem que fazer. Não, mas eu queria orar com a igreja. Ele falou: olha, eu não confio em você, porque você já desistiu do seminário, mas já que você quer orar, então só pode ter reunião de oração depois do culto terminado. Aí você pode fazer a reunião de oração à noite. E lá ele só tinha o culto de manhã. E aquele homem começa no domingo uma reunião de oração à noite. E depois isso passa para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, e começa a passar para a semana toda. E os mineiros saíam das minas de carvão, de madrugada, de manhã, com as tochas na mão, e paravam nas igrejas para orar, e o avivamento se espalhou de uma maneira tremenda, porque teve um jovem que ouviu a voz de Deus e o clamor de um povo. Sabe, os avivamentos não começam grandiosos, começam com pessoas simples, que dizem: Senhor, eu quero buscar minha vida cheia do Espírito. Eu quero ter a sensibilidade para ouvir o que o Senhor está ouvindo. E eu quero me dispor a entregar o que o Senhor pedir para fazer a obra do Senhor. E sabe, o sopro de Deus se espalha. Hoje eu quero orar por pessoas a quem Deus está falando isso e está dizendo: meu coração está ardendo. Senhor, se o Senhor precisar do meu burrinho, eu estou aqui. Se o Senhor precisar das minhas mãos, eu estou aqui. Eu já tentei. Já quebrei a cara algumas vezes. Mas eu quero começar no poder do Teu Espírito. Com sensibilidade e dedicação. E sabe, Deus não precisa mais do que isso, não. Só gente na palma da mão dele. Sabe o que o Wesley pediu? Quando ele começou o projeto de avivamento dele, ele orou: Deus, dá-me 100 homens. Só me dá 100 homens, cheios do Espírito Santo, que queiram te servir com integridade de coração. Se o Senhor me der 100 homens dessa estirpe, eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. E o Wesley fez isso, espalhou o avivamento na Inglaterra, nos Estados Unidos, de uma maneira poderosa. Porque 100 homens se multiplicam em milhares, quando a semente da graça de Deus se propaga na nossa vida. Eu queria orar por pessoas aqui hoje que entendem que o Espírito Santo falou com você. Não falou com o vizinho. Ah, que bom se meu pai estivesse aqui, se o meu avô estivesse aqui. Deus vai falar com eles quando for a hora. Você está aqui, Ele quer falar com você. O que é que está impedindo que Deus possa usar a tua vida? Queridos, às vezes são coisas tão bobas, tão tolas, que quando a gente olha à luz da eternidade, dá até vergonha. E o Senhor está dizendo: você pode colocar a tua vida inteira na minha mão, porque eu vou usar você. E olha, Ele vai usar mesmo. Ele vai usar mesmo.
pode ter certeza que coisas tremendas de Deus vão acontecer. Mas você vai dizer, mas eu sou pequenininho. São esses que Deus usa mais. Porque os que se acham grandes são tão orgulhosos que Deus não pode usar, Ele tem que quebrar primeiro. Então, se você é essa pessoa, eu quero hoje fazer um momento de dedicação e consagração. Eu quero pedir a unção do Espírito sobre a sua vida. Eu quero pedir a unção de Deus sobre as suas mãos, sobre os seus lábios, sobre os seus pés, sobre os seus recursos, para a glória de Deus. E olha, se prepare, Deus vai começar a dar sonhos, vão surgir novos ministérios, vão surgir novas oportunidades. Por quê? Porque quando Deus entra nessa história, não tem igreja, não tem diretoria, não tem pastor que dê conta, meu filho. Porque Deus vai começar uma avalanche da graça de Deus. E a gente vai assistir e dizer, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Começa. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo hoje chamou para isso, eu quero consagrar a tua vida. Eu quero dedicar a sua vida, quero pedir a unção de Deus. Então saia do teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Quero dedicar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu trabalho. Eu quero dedicar os teus bens ao Senhor, eu quero dedicar o teu tempo ao Senhor, eu quero pedir para Deus fazer uma revolução através da tua vida. Você está ouvindo a voz do Espírito, então deixa Ele falar, tocar, não é? E a gente vai colocar isso diante de Deus. Eu não sei quais são as necessidades dessa região, mas Deus sabe. E Ele vai começar a cochichar no teu ouvido e vai falar, olha, está vendo isso? Estou chamando você para isso. E você vai morrer de medo, mas o Senhor vai usar a tua vida poderosamente, vai usar poderosamente. Pode vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntos aqui.